Boa noite. O dia começou com Jair Bolsonaro minimizando a gravidade de seus desentendimentos com a cúpula do PSL e terminou com a revelação de que o presidente agiu para derrubar o líder do partido na Câmara e colocar no lugar seu filho Eduardo. O líder que Bolsonaro trabalhou para remover, delegado Valdir, é próximo do presidente do PSL, Luciano Bivar, com quem Bolsonaro trava uma disputa pelo controle da sigla e principalmente dos fundos partidário e eleitoral. Todas essas disputas, inclusive a da liderança da bancada, continuam em aberto. Você vai ver também. Continuam as buscas por 7 desaparecidos no desabamento do prédio em Fortaleza. 125 bombeiros se revezam em turnos à procura de vítimas. 3 mortes foram confirmadas. Manchas de óleo. Procuradoria de Sergipe pede bloqueio de quase 290 milhões de reais da União para limpar praias. 33 vezes é a diferença entre a renda média dos brasileiros mais ricos e de 50% da população. No Supremo, começa amanhã o julgamento sobre prisão em segunda instância, mas votação mesmo só na semana que vem. Governo da Espanha promete firmeza contra os protestos separatistas na Catalunha. E os gols do Brasileirão. O líder Flamengo vence de virada. No momento, são 3 mortes confirmadas no desabamento do edifício Andréa, em Fortaleza. 7 pessoas seguem desaparecidas. O trabalho do Corpo de Bombeiros não parou desde ontem de manhã. Quem acompanha lá é o repórter André Alencar. Ele vai conversar conosco agora. André, boa noite. Eu entendo que foram incluídos outros nomes na lista de desaparecidos, é isso? Exatamente, Renata. Boa noite a você e a todos. Vou falar um pouquinho mais baixo por orientação do Corpo de Bombeiros, mas essa informação, Renata, está correta. De fato, mais 2 pessoas entraram para essa lista porque os familiares informaram que elas desapareceram. Uma dessas pessoas é um técnico que estava trabalhando no edifício Andréa na hora dessa tragédia. Enquanto isso, as buscas continuam. Passamos da meia-noite, portanto, 38 horas de trabalhos ininterruptos. Os bombeiros estão utilizando todas as ferramentas possíveis, com cães farejadores, com balões de oxigênio, com drones, com equipamentos para medir a temperatura, tudo para encontrar pessoas vivas nesses escombros aqui. As informações mais atuais são as seguintes: 3 pessoas morreram, 7 pessoas ficaram desaparecidas e 7 pessoas foram resgatadas. A gente vai acompanhar agora uma reportagem com a Vandifer Monteiro. A terceira vítima do acidente foi identificada como Isaura Marques Menezes, de 81 anos. De acordo com os bombeiros, ela era a avó de Fernando Marques, o primeiro sobrevivente resgatado. Outra mulher que morreu no acidente não foi identificada. Os bombeiros ainda não removeram o corpo dela dos escombros. Hoje à tarde foi enterrado o entregador de água, Frederique Santana dos Santos, de 30 anos. Ele estava no mercadinho em frente ao prédio quando a estrutura desabou e atingiu o local. Hoje o Corpo de Bombeiros entrou com um trator na área para retirar escombros no entorno do desabamento. Agora à noite o trabalho manual continua. 125 bombeiros se revezam em turnos à procura de vítimas. Eles contam com a ajuda de cães farejadores e de um drone com câmera térmica que capta áreas de calor e pode ajudar a localizar sobreviventes. Tem toda a possibilidade de gente viva. A estrutura, ela contempla ainda bolsões que essas pessoas podem estar lá, né? Nós estamos hoje ainda num período que a gente considera bem favorável para que a gente possa ter ainda pessoas vivas e estamos trabalhando incessantemente exatamente para que a gente possa resgatar pessoas vivas. Esse vídeo mostra o momento em que o prédio desaba. 5 pessoas aparecem no térreo. Na calçada é possível ver um homem sentado que corre para se salvar. Era seu Vando. Quando eu olhei, já vi aquele poeiral. De repente estava tudo pelo chão, sem enxergar mais nada e consegui sair correndo. Graças a Deus consegui sobreviver.
Durante o dia, moradores formaram uma grande corrente do bem. A Cruz Vermelha recebeu doações de alimentos, materiais de higiene e de proteção para familiares de vítimas e trabalhadores. Alimentos não perecíveis, barra de chocolate, doces, porque há uma necessidade de glicose nessas ações, água, equipamento como luvas, máscaras de saúde, tudo é bem-vindo numa operação de grande complexidade como essa. A Polícia Civil do Ceará abriu inquérito para apurar as causas do desabamento. Enquanto os escombros são vasculhados pelos bombeiros, a história do edifício que desabou vem à tona. Esta matrícula, registrada num cartório de imóveis de Fortaleza, mostra que o terreno foi comprado por uma imobiliária em 1981 para a construção do prédio. Um ano depois, os 13 apartamentos residenciais foram entregues. A idade do prédio é uma das informações importantes para tentar determinar as causas do desabamento. As investigações vão depender de perícias e laudos técnicos que só vão ser possíveis depois que todas as vítimas forem retiradas dos escombros. Mas hoje a Polícia Civil já abriu inquérito e ouviu testemunhas, vizinhos e sobreviventes. O portal G1 conseguiu entrevistar o porteiro do prédio que está internado. Ele disse que é uma das 5 pessoas que aparecem neste vídeo. Todos estavam do lado de dentro do edifício, no térreo, bem na hora do desabamento. De acordo com o porteiro, 3 deles são homens que faziam uma obra no edifício, iniciada um dia antes da tragédia. O que ele descreve corresponde às imagens divulgadas por vizinhos que mostram as condições das colunas de sustentação do prédio. Segunda, meio-dia, descascado, 5 colunas e uma foi a pior de todas, que eles deixaram o ferro fora. Essa foi que o prédio não resistiu, bateu. Agora nós vamos para Brasília falar do embate entre Jair Bolsonaro e parte do PSL, que subiu de patamar hoje. Reuniões para todos os lados e um movimento com participação do presidente e família para trocar o líder do partido na Câmara, delegado Valdir. Ele é ligado a Luciano Bivar, presidente do PSL e agora adversário aberto de Bolsonaro. Agora à noite, o deputado Major Vitor Hugo, líder do governo, anunciou que conseguiu a assinatura da maioria da bancada para fazer de Eduardo Bolsonaro o novo líder do partido na casa. Mas logo depois teve notícia de uma outra lista com mais deputados ainda que poderia questionar essa mudança. A repórter Giovana Teles está acompanhando tudo e vai conversar conosco agora. Giovana, boa noite. Que rolo, hein? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, um nó, Renata. Temperatura nas alturas no PSL hoje. Durante todo o dia houve reuniões na liderança do partido na Câmara, liderança do governo na Câmara e na liderança do governo no Congresso. O clima, segundo alguns deputados, era pesadíssimo. Na definição do delegado Valdir, líder do partido na Câmara, a bancada do PSL agora é como água e óleo. A briga hoje girou em torno da substituição dele, que apoia a permanência de Luciano Bivar na presidência do PSL, pelo filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Se comentava que o presidente Bolsonaro estava ligando para deputados do partido para convencê-los a assinar uma lista para dar apoio a Eduardo Bolsonaro como líder. A regra é que se mais da metade da bancada assinar um pedido de substituição, o líder que estiver no cargo é destituído. O delegado Valdir disse que ouviu o áudio do presidente tentando convencer um deputado. Acusou Bolsonaro de interferir no legislativo. Disse que ele, Valdir, não era empregado do presidente da República e que sua forma de falar a verdade deve ter incomodado muita gente. Esse áudio, não só eu ouvi, mas vários parlamentares ouviram, é a interferência direta do presidente da República, que quer a minha destituição da liderança do PSL. É um áudio muito claro, onde o presidente fala das vantagens de ser líder e diz que quer o filho dele, Eduardo, aqui na liderança, que teria o controle de cargos, de fundo partidário. É uma situação extremamente preocupante, porque o presidente, no começo do ano, quando eu assumi essa liderança, e em outros momentos, ele sempre disse que não ia interferir no parlamento ou na escolha do líder do PSL. Nesse momento, ao trazer, eu cheguei na liderança com o apoio do filho do presidente, e nesse momento ele age pessoalmente ao chamar vários parlamentares no Palácio e ligar pessoalmente para vários deputados, e agora
com essa pressão psicológica, né, dessa questão de cargos e outras situações, né? Nós tentamos contato com o Planalto sobre a existência desse áudio e não tivemos resposta. Mais cedo, o presidente Bolsonaro tinha tentado minimizar a crise. Mas, para o fim da noite, o grupo que está do lado do presidente Bolsonaro e do filho dele saiu da liderança do governo na Câmara com uma lista com 27 assinaturas, metade mais um da bancada, com a indicação de Eduardo Bolsonaro como novo líder do partido. O líder do governo, o deputado Vitor Hugo, disse que a bancada estava descontente com a atuação do deputado delegado Valdir, que, entre outras coisas, segundo ele, jogava contra o governo em algumas situações. Eduardo Bolsonaro chegou a falar como líder, leu uma nota, disse que ficaria na liderança até dezembro e que a indicação para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos já estava em segundo plano. Inicialmente eu não queria ser líder, mas é um nome em que tem a maior convergência dentre os deputados e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que em princípio nós teremos eleições no partido para escolher o líder a partir do ano que vem. A minha situação, a minha intenção é apenas manter o status quo. Muitos deputados foram retirados de comissão, ocorreu uma retaliação e pareceu-se que estava se fazendo política com fígado. A gente sabe que política não se faz com fígado, né? Giovana, o problema é que parece que apareceu uma outra lista com outros tantos deputados e que não quer que se resolva a situação com o Eduardo Bolsonaro na liderança. Exatamente, Renata. Em seguida, o grupo que apoia a permanência do delegado Valdir na liderança e de Luciano Bivar na presidência do PSL apresentou uma outra lista com número maior de assinaturas, seriam 32. E esse grupo diz que alguns parlamentares assinaram as duas listas e que só depois da conferência das assinaturas será possível saber quem tem mais apoiadores e quem deverá ficar no cargo. Um nó que só deve ser resolvido nesta quinta-feira. A gente sabe que o governo Bolsonaro não tem base fixa de apoio. O partido dele é o que mais vota coeso, é o mais fiel. É a líder do governo no Congresso, que é também do PSL, está tentando botar panos quentes nessa crise, reconheceu que do jeito que está hoje, a situação é de insegurança nas votações. O foco do partido é mostrar que nós somos 53 parlamentares e nós somamos dois partidos grandes. Dois partidos grandes aqui na Câmara somam o número de deputados que tem o PSL. Não se passa nenhuma medida importante, como uma PEC ou medidas que precisam de 3/5 dessa Câmara, sem o PSL alinhado. Agora, Renata, com tudo isso, o presidente do partido, Luciano Bivar, que tudo indicava que iria ao Congresso para participar de reuniões, não foi nem visto na Câmara hoje. Mas os parlamentares alinhados a ele dizem que a executiva está analisando e é grande a possibilidade de suspender e depois até expulsar pelo menos 5 deputados. Os argumentos seriam infidelidade às orientações do partido, infração ao Código de Ética do PSL. Os 5, claro, são do grupo que está do lado do presidente Bolsonaro e do filho dele, Eduardo. Renata. Acho que já dá para dizer que a gente vai voltar a falar sobre isso amanhã. Muito obrigada pelas informações, Giovana. Nós voltamos ao Nordeste, agora para falar do desastre ambiental provocado pelas manchas de óleo. O IBAMA atualizou para 178 o número de áreas poluídas. As autoridades ainda discutem qual a melhor maneira de conter o avanço desse material. E a Justiça de Sergipe suspendeu a decisão que obrigava o governo a instalar barreiras de contenção em rios. Foram 4 horas de audiência e, ao final, a Justiça Federal em Sergipe ordenou que a União aumente o efetivo de agentes de limpeza nas praias, de 60 para 120 pessoas. Também suspendeu até amanhã, às 6 da tarde, a ação que obriga o governo federal a instalar as boias que vão reter o óleo em 5 rios de Sergipe. O ponto polêmico continuou sendo a questão da divergência sobre a eficácia ou não das barreiras de contenção. É necessário que eu reflita mais um pouco, porque isso significa alocação de recursos públicos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que chegou a Sergipe depois de sobrevoar o litoral da Bahia e de Alagoas, veio ao laboratório de petróleo e biomassa que analisa o material encontrado nas praias. O coordenador afirmou que não dá para descartar a relação com o material encontrado nos barris no litoral sergipano em setembro. A nível
molecular, geoquímico orgânico, a nível seletivo, a gente consegue encontrar algum parentesco entre os produtos. A Marinha e a universidade, todos eles estão trabalhando em conjunto. Não há divergência nem da metodologia e tampouco dos esforços, para justamente determinar quem é o responsável pelo derramamento desse óleo venezuelano no litoral brasileiro. Como o problema não para de crescer, a Procuradoria-Geral do Estado pediu o bloqueio de mais de 289 milhões da União. O dinheiro é para custear a contratação emergencial de empresa especializada para limpar o óleo derramado no litoral sergipano. A Advocacia Geral da União ainda não se pronunciou sobre a ação. Vamos para a economia agora. Num quadro de desigualdade já profunda, como é o nosso, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. A conclusão está nos números da PNAD, divulgada hoje pelo IBGE. A concentração de renda no Brasil bateu recorde no ano passado. A renda média mensal dos mais ricos, que são 1% da população, subiu mais de 8%. Já entre os 5% mais pobres, houve queda de 3%. Outro recorde, a renda dos mais ricos é quase 34 vezes maior que a de 50% mais pobres. E o índice Gini, que mede a desigualdade de um país, atingiu o pior resultado da pesquisa. O índice varia de 0 a 1, a gente vê aqui, quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda. O rendimento médio de mulheres no mercado de trabalho ainda é melhor do que o dos homens com a mesma formação. E a população negra tem ganhos abaixo da média nacional. Segundo o IBGE, a lenta retomada da economia e a expansão dos empregos informais explicam o aumento da desigualdade. Vamos para o noticiário internacional agora. Deputados republicanos ajudaram a aprovar uma resolução que condena a retirada de tropas americanas da Síria, determinada por Donald Trump. Donald Trump tentou se distanciar da instabilidade criada na Síria desde que retirou as tropas americanas de lá. Disse que os soldados americanos estão fora de perigo, como deve ser quando dois países lutam por território, e que os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. E os curdos, ex-aliados que Trump já chamou de pessoas formidáveis e combatentes maravilhosos, agora para o presidente americano não são anjos. E só lutaram ao lado dos Estados Unidos porque receberam fortunas para isso. Mesmo assim, Trump enviou o vice-presidente Mike Pence à Turquia para amanhã pressionar o presidente Tayyip Erdogan a suspender a ofensiva militar contra os curdos. Nesta quarta-feira, porém, Erdogan disse que não vai recuar e deu um ultimato para que os curdos deixem o nordeste da Síria ainda esta noite. Aqui nos Estados Unidos, a crise também se intensificou. A Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria uma resolução que condena a decisão de Trump de retirar as tropas americanas da Síria. A resolução teve o apoio de mais da metade da bancada do partido do presidente, o republicano. E a região da Catalunha, na Espanha, enfrentou mais uma noite de protestos violentos. Mais de 50 pessoas foram detidas em várias cidades. Em Tarragona, 2 veículos policiais avançaram sobre a multidão. Um deles atropelou 2 manifestantes que, segundo informações oficiais, não sofreram ferimentos graves. Os protestos começaram na segunda-feira, depois que líderes separatistas foram condenados a duras penas de prisão pelo Tribunal Superior da Espanha. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que o governo central vai agir com firmeza. Daqui a pouco, os gols da noite. E a seguir, voltamos a falar das buscas no prédio em Fortaleza. O Supremo começa a julgar nesta quinta-feira se condenados devem começar a cumprir pena de prisão a partir de decisões judiciais de segunda instância ou somente depois de esgotados todos os recursos disponíveis. Mas votação mesmo só na próxima semana. O próprio presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, disse isso hoje. Nós vamos então de novo a Brasília, desta vez para falar com o Fernando Rego Barros. Boa noite, Fernando. A sessão desta quinta-feira deve ser tomada pela leitura do relatório do ministro Marco Aurélio.
Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Sim, o julgamento vai começar com a leitura do relatório do ministro Marco Aurélio. Ele que é o relator das 3 ações que questionam a prisão em segunda instância. Depois dele vão falar os advogados dos autores das ações. Em seguida falam a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia Geral da União. O pano de fundo é o entendimento em vigor desde 2016 na Suprema Corte, que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. De lá para cá, o Supremo julgou o tema 3 vezes e sempre, por maioria, manteve o mesmo entendimento, que agora vem sendo questionado pela OAB e pelos partidos PCdoB e Patriota. Mas, como você disse, Renata, os votos vão ficar mesmo para a próxima quarta-feira. Foi isso que avisou o ministro Dias Toffoli. Ele e o ministro Alexandre de Moraes foram hoje ao Palácio do Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Logo depois, o presidente se reuniu também com o ministro Gilmar Mendes. A agenda com as audiências com os ministros do STF só foi atualizada pouco antes das 5 da tarde. Após o encontro, Gilmar Mendes disse que o julgamento não foi abordado. Já o porta-voz da presidência disse que não comentaria o assunto. E para finalizar, Renata, a PEC que tramita na Câmara sobre o mesmo tema começou a ser discutida hoje na CCJ, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai esperar a decisão do Supremo para dar andamento à proposta. O objetivo, segundo ele, é evitar o enfrentamento com o STF. Renata. Fernando, um tema correlato, o Conselho Nacional de Justiça reviu hoje para baixo a estimativa do número de presos que podem ser afetados caso o Supremo decida pela prisão só com trânsito em julgado. Pois é, Renata, o CNJ divulgou uma nota esclarecendo que o número não é tão alto como vinha sendo divulgado. Segundo o Conselho, 4.895 presos são alvo de mandados de prisão em segunda instância e são eles que podem eventualmente ser afetados pela mudança no entendimento do Supremo, e não 190 mil, como vinha sendo divulgado. O número foi usado em dezembro pelo presidente do STF, Dias Toffoli, ao justificar a derrubada da decisão do ministro Marco Aurélio, que havia autorizado a soltura de presos que tinham condenação em segunda instância. Na época, Toffoli se baseou em dados do Banco Nacional de Monitoramento de Presos. Mas, segundo a nota do CNJ, esses dados do Banco de Monitoramento se referem à soma de todos os presos já sentenciados, ainda sem trânsito em julgado. O CNJ informou que o dado foi trazido no pedido da Procuradoria-Geral da República e que a urgência para decidir impediu uma melhor filtragem dos dados. Renata? Muito obrigada, Fernando. E agora a gente fala de um outro levantamento do Ministério Público Federal. Este é sobre presos da Lava Jato no âmbito da Justiça Federal no Paraná, que podem se beneficiar da eventual mudança de entendimento do Supremo. O levantamento feito pelos procuradores tem como base processos da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. São 74 condenados em segunda instância. De acordo com os procuradores, 38 deles serão beneficiados se houver mudança no entendimento sobre a prisão após segunda instância. Hoje, estes 38 presos se encontram em regime fechado, no semiaberto ou são monitorados por tornozeleira eletrônica. Com a eventual mudança, a execução provisória dessas penas seria interrompida. Mas isso não significa necessariamente que quem está preso sairia da cadeia, já que contra alguns ainda há medidas cautelares como prisão preventiva. É o caso do ex-deputado Eduardo Cunha. Dos condenados que estão em regime fechado, poderiam deixar a prisão, por exemplo, o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente Lula. Os outros 36 condenados da lista de 74 não serão alcançados por uma mudança na prisão em segunda instância. É que, embora condenados, eles já cumpriram as penas ou pagaram multas. E há também os que fizeram acordos de delação premiada. Nesses casos, os termos do acordo é que definem as regras para o cumprimento das penas. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba falou sobre um possível fim da execução provisória das penas após a condenação em segunda instância. Passa uma sensação de impunidade, passa uma sensação de seletividade, ou seja, aqueles que possuem advogados poderosos, têm condição de recorrer até as últimas instâncias, conseguem retardar o seu cumprimento de eventual condenação.
e passa a ideia de que o crime compensa. Bom, deu para perceber que esse julgamento do Supremo é bem importante, então mesmo que ele só comece amanhã, é o assunto desta quinta-feira. No novo episódio do podcast, eu converso com a jornalista da Globo, Mariana Oliveira, que acompanha diariamente o tribunal, e também com um advogado e um promotor para comparar argumentos contra e a favor da prisão na segunda instância. Já está disponível no G1 e nos aplicativos de podcast. Foi cremado no fim da tarde de hoje o corpo do ex-presidente do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão. Ele morreu nesta quarta-feira, aos 93 anos. Passou 76 anos no Bradesco, onde foi admitido como escriturário. E durante muito tempo foi um dos banqueiros mais poderosos do Brasil. Lázaro Brandão estava internado, se recuperando de uma cirurgia. Nós voltamos a falar das buscas por sobreviventes do prédio que desabou em Fortaleza, lembrando que 7 pessoas permanecem desaparecidas. O repórter André Alencar está acompanhando o assunto, vai nos dar informações mais atualizadas. André. Olha só, Renata, exemplo de ontem, os homens vão entrar pela madrugada, são 125 homens do Corpo de Bombeiros que estão se revezando, 30 pelo menos agora. Essa operação conta também com 3 ambulâncias que estão de prontidão para qualquer eventualidade. Os números atuais: 3 pessoas mortas, 7 desaparecidos e 7 pessoas foram resgatadas com vida. O desabamento desse prédio aconteceu ontem às 10h30 da manhã, um edifício residencial de classe média aqui em Fortaleza. Renata. André, muito obrigada pelas informações. A seguir, Michel Temer é absolvido da acusação de obstrução de justiça no caso Joesley. E tem também o futebol. Flamengo e Palmeiras vencem no sufoco pelo Brasileirão. O ex-presidente Michel Temer foi absolvido da acusação de obstrução de justiça no caso relacionado à conversa dele gravada com o empresário Joesley Batista. O ex-presidente Michel Temer tinha sido denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em setembro de 2017, na véspera do fim do mandato de Janot na PGR. A denúncia se baseou, entre outras provas, num diálogo gravado pelo empresário do grupo JF, Joesley Batista, com Temer, em março de 2017, no Palácio do Jaburu. Foi nesta conversa que o então presidente disse uma frase que ficaria famosa: "Tem que manter isso aí, viu?" Dita após ouvir de Joesley Batista que ele está de bem com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na época, Cunha estava preso e dizia-se que ele poderia negociar uma delação premiada. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciana-nosa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Na avaliação do Ministério Público, no diálogo, Temer tentava comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funaro, que também estava preso e acabou fazendo delação premiada. Na época da denúncia, Temer era presidente e, para que o caso prosseguisse no Supremo, a Câmara dos Deputados tinha que autorizar. Os debates entre deputados contra e a favor do prosseguimento da denúncia foram intensos. O governo Temer está resgatando emprego, as empresas voltarão a prosperar, o produtor rural voltará a crescer, as crianças terão mais escola. Temer é um homem ético, transparente, tem história, tem hombridade, tem preparo e vocês podem se preparar para chorar hoje. Essa denúncia, que como poucas tem provas robustas, claríssimas, vídeos, áudios do presidente praticando crimes, a defesa quer tratar como ficção. É uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, após investigação da Polícia Federal, e todos concluíram que Temer praticou vários crimes. Os deputados barraram a acusação por 251 votos a 233. Eram necessários 2/3 ou 342 votos para dar sequência à denúncia.
Com isso, o processo ficou paralisado até o fim do mandato de Temer. Depois, o caso foi para a primeira instância no Distrito Federal. Ao analisar o caso, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos afirmou que a prova na qual se baseia a acusação é frágil e não suporta sequer o peso da justa causa para a abertura de uma ação penal. Para o magistrado, não há elementos de que Temer tenha cometido crime. Ele citou que a conversa é muito distante da conduta dolosa de impedir ou embaraçar concretamente a investigação. O diálogo quase monossilábico entre ambos evidencia, quando muito, bravata do então presidente da República, Michel Temer, muito distante da conduta dolosa de impedir ou embaraçar concretamente investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. A denúncia transcreve o mesmo trecho do áudio sem considerar interrupções e ruídos, consignando termos diversos na conversa, dando interpretação própria à fala dos interlocutores. A partir da gravação feita por Joesley, o Supremo Tribunal Federal autorizou ações controladas por parte da Polícia Federal. Em uma dessas ações, o ex-auxiliar de Temer, Rodrigo Rocha Loures, foi flagrado recebendo uma mala de R$500 mil numa pizzaria em São Paulo. Segundo a acusação, o dinheiro seria para Temer. Esse caso é apurado em outra ação penal, também na primeira instância, na qual Temer é réu. Em março, Michel Temer chegou a ser preso por ordem do juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Mas a prisão foi em outro caso em que há suspeita de o ex-presidente ter recebido valores desviados de obras da usina nuclear de Angra 3, administrada pela estatal Eletronuclear. Segundo o Ministério Público Federal, uma das empreiteiras responsáveis pela construção pagou propina para o grupo de Michel Temer. Mas ele foi libertado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que não havia fatos novos que justificassem a prisão e que ele poderia recorrer em liberdade. Ao todo, o ex-presidente Michel Temer ainda responde a mais 5 ações penais e vários inquéritos que correm na Justiça em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. Da decisão que absolveu Michel Temer do crime de obstrução, o Ministério Público ainda pode recorrer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas ainda vai analisar se recorre. Para a defesa de Temer, a decisão de hoje reconhece a distorção da conversa gravada, cujo conteúdo verdadeiro, diz a defesa, nunca indicou prática de ilegalidade por parte do ex-presidente. A nota diz ainda que essa distorção levou à formulação de acusações descabidas contra um homem honrado. É hora do nosso bate-papo esportivo. O Felipe Diniz já está aqui. Felipe, boa noite. Nós temos muito futebol para conversar hoje, mas infelizmente temos que começar por briga de torcida. Pois é, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, 2 vascaínos foram agredidos por torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro. E o repórter Eric Rianelli tem mais informações. Esse grupo dá pauladas em um homem que está atrás do carro. Ele é Jefferson Oliveira. Em seguida, outro homem começa a espancar uma vítima que está dentro do carro. Jorge Alexandre da Cruz, de 30 anos, tenta fugir e é perseguido. Os 2 agredidos são torcedores do Vasco. Estavam a caminho do estádio de São Januário, onde o time enfrentou o Botafogo, quando foram surpreendidos por torcedores que, segundo testemunhas, são do Flamengo. Eles foram levados para hospitais de Duque de Caxias. O quadro de saúde dos 2 é considerado estável. Agora, Felipe, podemos ir para o futebol, começando pelo jogo do líder Flamengo. Pois é, vamos começar então com os jogos do times que estão lá em cima na tabela, com Flamengo e Palmeiras. O Flamengo foi até Fortaleza e fez mais uma vítima. Vamos dar uma olhadinha nos gols desse jogo, começando com o pênalti para o Fortaleza. Olha, a tentativa do cruzamento e o Mari acabou tocando com a mão na bola, o corpo estava inclinado, o braço estava dentro da área. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Bruno Melo foi lá, bateu com categoria no ângulo, sem dar chance para o Diego Alves, 1-0. Depois, escanteio na área do Fortaleza. O Rodrigo Caio divide a bola com o Quinteiro e, com o auxílio do VAR, o árbitro vê esse toque de mão do jogador do Fortaleza, pênalti para o Flamengo. E aí o Gabigol, a gente vai ver, vai bater e fazer mais um gol, 19º dele no Campeonato Brasileiro, artilheiro, bateu forte para empatar o jogo. E nos acréscimos, depois do lateral do René, o Vitor Gabriel desviou. E o René, garoto, joia da base do Flamengo,
fez mais um gol decisivo para dar vitória ao Flamengo. Flamengo 2, Fortaleza 1, placar final. Em São Paulo, na Arena do Palmeiras, Dudu fez a jogada. Rodou para o Bruno Henrique, o goleiro rebateu, o Dudu tocou e o Felipe Melo, aos 53 minutos do segundo tempo, o árbitro deu 9 de acréscimo, foi praticamente o último lance do jogo. O Palmeiras bate a Chapecoense com muita dificuldade, mas a comemoração do Felipe Melo é válida, porque a gente vai mostrar a classificação e o resultado disso. Aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, para mostrar que a diferença permanece. Com esse gol marcado pelo Felipe Melo, o Palmeiras não deixou o Flamengo escapar, mas a diferença continua grande. São 8 pontos de vantagem do Flamengo para o Palmeiras. Renato. Agora, Felipe, também aconteceram jogos importantes para times que estão disputando vaga na Libertadores. Exatamente, times que estão brigando aqui pelo G4. Teve jogo do Corinthians, jogo também do São Paulo, o Grêmio jogou também e a gente vai mostrar exatamente os gols desses jogos agora. Começando pelo jogo da Arena do Grêmio. Lá jogaram Grêmio e Bahia. Jogada do Marco Antônio, tentou passar no meio de 2. O Léo Moura esticou a perna, atingiu o jogador do Bahia. E com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti para a equipe baiana. Arthur Caíque foi lá, bateu no cantinho. Repare que o Paulo Sérgio sequer se mexeu para fazer o gol da vitória do Bahia. Mais uma no Campeonato Brasileiro. Agora imagens do Serra Dourada, jogada do Fagner pela direita, o toque do Gustavo e o gol do Janderson, o primeiro gol dele com a camisa profissional do Corinthians. Repare que a posição era legal para fazer Corinthians 1-0. Só que olha o que fez o Michael, do meio da rua. Um golaço, acertou o ângulo do Cássio, só que depois o Michael acabou expulso no finalzinho do jogo. O Goiás fez 2-1 com o Leandro Bárcia, depois do cruzamento do Jefferson. O Leandro Bárcia acertou o cantinho, a bola ainda tocou na trave, 2-1 Goiás. Nos acréscimos, o Regis meteu essa bola na área. E com o auxílio do VAR, o árbitro acabou marcando pênalti a favor do Corinthians. O árbitro alegou que o Dudu tocou o braço na bola. Repare que depois ela toca ainda no quadril do jogador. Gustavo foi lá, bateu forte no meio do gol, no alto, para empatar o jogo que acabou logo em seguida, 2-2. Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, cruzamento do Marquinhos Gabriel, gol do Thiago Neves, decidindo o jogo, vitória importantíssima para o Cruzeiro, no contrapé o gol ali do Thiago Volpe, Cruzeiro 1, São Paulo do Fernando Diniz 0, primeira derrota do Fernando Diniz no comando do São Paulo. Bom, nessa disputa pelo G4, a gente vê aqui que a rodada foi boa para o Corinthians, né, que abriu um ponto em relação ao São Paulo, os dois estavam empatados, e para o Bahia, que venceu o Grêmio e agora tem a mesma pontuação. O Grêmio e Bahia estão com 41 pontos. Agora a gente vai dar uma olhada em times que estão na parte de baixo da tabela, na segunda metade. Vamos começar então com o jogo do CSA e Atlético Mineiro, jogaram lá no Rei Pelé, a bobeada do Fábio Santos na saída de bola, o cruzamento do Dauan e o Alexandre, super experiente, artilheiro, foi lá e meteu a cabeçada na bola e fez o gol do CSA para abrir lá no Rei Pelé, 1-0 contra o Atlético Mineiro, que empatou. Depois dessa bobeada, o Hever chutou do meio da rua, a bola desviou no meio do caminho, enganou o goleirão para empatar para o Atlético Mineiro. Hever. Depois o Fábio Santos se redimiu, olha lá, cruzou, o Luan dominou, bateu forte no canto, colocou o Atlético Mineiro em vantagem. Nesse momento, com esse gol do Luan, que aliás é alagoano, estava jogando em casa, fez 2-1 Atlético. No finalzinho do jogo, pênalti, Guga em Jonathan Gomes. E o próprio Jonathan Gomes foi lá, bateu, empatando o jogo para o CSA, final em Maceió, 2-2 CSA e Atlético. Vasco e Botafogo jogaram em São Januário. Chute de longe do Bruno Gomes, garoto do Vasco. A bola também desvia, engana o goleiro do Botafogo, 1-0 Vasco. E olha o golaço do Ribamar, ó. Golaço de placa, bateu no meio da rua com categoria, tirando do goleiro, sem defesa, 2-0 Vasco. No final, o Botafogo diminuiu, o Marcinho cruzou e o Marcelo Benevenuto, o zagueiro, foi lá, se antecipou ao goleiro vascaíno para diminuir para o Botafogo, mas no fim deu Vasco 2-1 no Clássico Carioca. E para terminar bem, eu vou te pedir para falar de prêmios para a nossa Marta. Pois é, mais um prêmio para Marta, foi lá em Nova York dessa vez. Ela ganhou um prêmio da Women's Sport Foundation, uma instituição que trabalha pela igualdade de oportunidades para as mulheres no esporte. A Marta foi reconhecida por sua atuação dentro e fora dos gramados contra as barreiras do gênero no futebol. Mais uma premiação para Marta, que já está cheio de prêmios, não tem mais onde colocar na casa dela, Marta. E quantas barreiras ela quebrou. Isso aí. Felipe, muito obrigada. Obrigado, boa noite, amanhã eu estou de volta. Oba! O Jornal da Globo fica por aqui.